Sabe aquela ideia de que sempre existe a criança problema na escola? Pois é, hoje a gente vai fundo numa mudança radical na forma como a psicologia pode atuar nesse ambiente. Uma visão que vai muito, mas muito além de só focar no aluno. Vamos nessa? Essas frases são super comuns, né? Elas ecoam pelos corredores da escola e são geralmente o ponto de partida, o que acende o alerta para chamar a psicologia. Mas a pergunta é, será que elas contam a história toda? E aqui está a pergunta que vira o jogo. A questão central que nos convida a mudar o foco. E se o problema não for um indivíduo que precisa ser consertado, mas sim um sintoma de algo bem maior que está acontecendo ali? Para a gente entender essa virada de chave, vamos colocar lado a lado duas abordagens bem diferentes da psicologia escolar. Uma é a visão, digamos, mais antiga, e a outra é a que está de fato moldando o futuro da educação. Olha que interessante esse contraste. De um lado, a lente clínica, aquela que foca no indivíduo, que busca um diagnóstico e muitas vezes acaba em rótulos e medicalização. Do outro, uma lente institucional, que enxerga a escola inteira como um organismo vivo. Nessa visão, a dificuldade de um aluno pode ser, na verdade, um reflexo do próprio sistema. E essa visão moderna não é só uma ideia solta, não. Ela é orientada por documentos oficiais, como as notas técnicas dos Conselhos de Psicologia, os CRPs. O foco muda completamente. A pergunta deixa de ser o que há de errado com este aluno e passa a ser como a gente pode construir uma comunidade escolar onde todo mundo possa florescer. O objetivo passa a ser a saúde coletiva. Com essa nova missão, o papel do psicólogo ou da psicóloga se transforma. Deixa de ser aquela pessoa que aplica testes e se torna uma espécie de detetive, sabe? Alguém que vai investigar as dinâmicas que estão acontecendo ali por trás dos panos da escola. E a principal ferramenta desse detetive é o chamado diagnóstico institucional. Em vez de colocar o aluno numa lupa, a gente bota a própria escola na lupa. A análise busca entender como as regras, a cultura e até as relações de poder dentro da escola podem estar, na verdade, produzindo as dificuldades que a gente vê nos alunos. E essa investigação toda tem método, não é no achismo. Envolve observar a vida real da escola, ouvir todas as vozes, não só as da direção, mas dos alunos, dos professores, do pessoal da limpeza. É analisar o clima, sabe? Aquelas regras que ninguém fala, mas todo mundo segue. E o mais importante, construir soluções junto com a comunidade escolar, em vez de só impor uma receita pronta. Então, o ponto crucial é este: a transformação é total. O profissional deixa de ser alguém que atua sobre o indivíduo para se tornar alguém que atua com a instituição. Um pesquisador que intervém para gerar mudanças que vêm de dentro para fora. E tudo isso nos leva, claro, a repensar um conceito muito batido: o fracasso escolar. E se ele não for a doença em si, mas sim o sintoma? Tipo uma febre que mostra que tem algo inflamado no sistema? A visão tradicional culpa o aluno, né? É simples. Já a visão moderna, que é a base da psicologia escolar hoje, entende que o tal fracasso é, na verdade, o resultado de uma teia super complexa de fatores, onde a própria escola tem um papel central. Esse gráfico aqui ilustra isso perfeitamente. Fatores individuais e familiares importam? Claro que sim. Mas olha o tamanho da barra dos fatores institucionais. O jeito de ensinar, a cultura da escola, a relação entre professores e alunos. Isso é uma peça gigantesca do quebra-cabeça. Ignorar isso é ignorar a raiz do problema. E aqui está o grande perigo daquela visão antiga. Ao focar só no indivíduo, a gente corre um risco enorme de medicalizar o que muitas vezes é uma questão pedagógica. A gente transforma um desafio de ensino-aprendizagem num diagnóstico médico e, com isso, a instituição meio que tira a sua responsabilidade da reta. Então, como é que a gente quebra esse ciclo? A solução é justamente enxergar a queixa escolar não como um ponto final, mas como o ponto de partida, para transformar a comunidade inteira. Lembra do começo? Tudo começa com aquele alerta: o aluno não aprende. Mas em vez da história acabar aí, A queixa vira o gatilho para uma investigação profunda sobre como a escola funciona, sobre as forças e as fragilidades dela. E o destino final dessa jornada não é rotular um aluno. O objetivo é reinventar as práticas da escola, para que ela se torne um lugar mais acolhedor e muito mais eficaz para todo mundo. É uma relação que se move em círculo, sempre em direção à transformação. Os resultados dessa abordagem são muito concretos e poderosos. A gente está falando de transformar a sala de aula, de criar um ambiente onde cada estudante se sinta parte do todo, de atacar as causas reais dos conflitos
e, no fim das contas, de construir uma educação mais justa e com muito menos exclusão. Para fechar, fica essa provocação. Essa mudança de perspectiva da psicologia escolar nos convida a fazer exatamente isso. A não ver o aluno como uma peça que não se encaixa, mas a questionar o formato do próprio tabuleiro. Obrigado por acompanhar essa análise.